Fala pessoal, bem-vindos ao canal Matemática com Anderson Prado. Na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de análise combinatória e vamos falar hoje sobre o tópico lemas de Kaplanski. Bom, os lemas de Kaplanski são divididos em dois, mas antes da gente começar a falar sobre eles, eu peço para vocês se inscreverem, ativarem as notificações, se for possível dar aquele joinha para subir o canal e bora lá. Vamos continuar. Falando nisso, a gente sabe que, como eu disse, que é dividido em dois lemas. O primeiro lema me diz o seguinte: o número de subconjuntos de P elementos de N elementos distintos. Vou ter um elemento aqui nos números naturais, de 1 até N, nos quais não há números consecutivos. Ou seja, quando eu for utilizar os lemas de Kaplanski, vou ter os dois tipos de lema. O primeiro lema, eu posso adiantar que eu não vou poder ter um número consecutivo, tipo 1, 2, ou pegar o primeiro número e emendar com o último, porque aí, quando eu fecho esse ciclo, ele continua sendo consecutivo, ou pegar 5 e 6, e por aí sucessivamente. A fórmula, quando a gente quiser empregar o primeiro lema de Kaplanski, a gente observar no problema que está tendo P elementos e N, nos quais a gente quer números que não sejam consecutivos, a gente vai usar a combinação de N menos P mais 1 tomados PAP. É muito semelhante às combinações completas, então isso tende a facilitar muito na hora que a gente tiver precisando distinguir qualquer uma qualquer a outra, porque as duas fórmulas são muito parecidas e isso facilita na hora que a gente quer encontrar a fórmula para aplicar corretamente no exercício. Após isso, a gente tem o segundo lema, que também é um lema muito fácil, só que ele é muito confundido com permutações circulares. Ele pode ser não só confundido, mas também ele é muito semelhante. Por quê? Ele me diz o quê? Ele é no sentido de roda, de uma circunferência, e me diz o seguinte: o número de subconjuntos de P elementos do mesmo jeito, de 1 até N, nos quais há números consecutivos, ou seja, tem a hipótese da gente pegar, por exemplo, o 2 e o 4, o 2 e o 3, 4 e 5, e pegar o primeiro, por exemplo, e o N, porque a gente está novamente, deixa eu despoluir um pouco, a gente está em uma circunferência, então vamos supor que um começa aqui, o N termina aqui. Eles são consecutivos no final, então também vai poder. No caso, igual por esse, continuando aqui, aqui teve um pequeno erro de escrita, então eu peço para vocês não considerarem, mas é igual eu estava explicando. No caso, vai poder considerar tanto o primeiro quanto o último como números consecutivos. A partir disso, a gente tem a fórmula da combinação, eu digo, do segundo lema de Kaplanski. O segundo lema de Kaplanski, a gente vai ter o seguinte: a fórmula vai ser nada mais, nada menos do que o T N sobre N menos P vezes a combinação de N menos P tomados PAP. Por quê? Porque aqui, igual a gente está falando, a gente vai poder considerar, então a gente vai ter mais casos e isso a gente vai sempre, a gente vai ver mais com mais detalhes empregando numa atividade. Então vamos lá. O problema é o seguinte: a maioria das vezes para a gente usar Kaplanski, a gente vai ter que ter a noção. Então vamos lá. Primeiro, a gente sabe que o primeiro lema de Kaplanski, a gente não tem números consecutivos, certo? E no segundo lema de Kaplanski, os números podem ser consecutivos e também a gente tem que lembrar de uma circunferência, porque é considerado uma roda. Por isso que é muito semelhante a permutações circulares. Bom, vamos para o problema. De quantos modos podemos colocar 40 meninas e 10 meninos em uma ciranda se os meninos não podem sentar juntos? Bom, a gente tem um número deles, então a gente vai ter que tirar os dados. É 40 mulheres e 10 homens. Então a gente tem um N, que é o total da fórmula, de 50. Bom, se a gente analisando aqui, está falando ciranda. Então, segundo lema,
A partir disso, a gente utiliza a fórmula do segundo lema de Kaplanski, que é esta. A gente achou o P, porque o P é a nossa restrição, então é 10, que é o dos homens. N a gente achou que é a soma das mulheres com os homens, então a gente só substitui na fórmula 50 sobre 40 vezes combinação de N menos P, que é o quê? 50 menos 10, que é 40, tomados 10 a 10. Agora que é o interessante, a gente não pode esquecer de um detalhe. Desse jeito aqui a gente não terminou. Por quê? Porque vocês concordam comigo, se a gente lembrar das aulas lá de permutações circulares, quando a gente está numa ciranda, a gente pode trocar, pode permutar essas pessoas dentro da circunferência, dentro da roda. Então, a pessoa, por exemplo, o Joãozinho está sentado num lugar, ele também pode sentar em outro desde que troque, entendeu? Permute de lugares as pessoas. Por isso, então, a gente chega a concluir 40 fatorial vezes 10 fatorial. Por quê? Porque as meninas podem permutar de lugar entre elas e os meninos também permutar no lugar entre eles. Logo, a gente multiplica por 40 fatorial e 10 fatorial. Agora sim, a resposta está completa. Porque, novamente, como a gente pode colocar aqui, igual eu coloquei, eles podem permutar de lugar. Definição de permutação circular. Quem não viu esse vídeo, eu peço que vocês dêem uma olhada na playlist, que tem lá organizadinho, tópico por tópico. Isso tem de ajudar bastante e esclarecer muitas dúvidas. Bom, pessoal, é só isso por enquanto. Provavelmente depois eu posso voltar com algum exercício, alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, coloque aí no comentário, que eu estou disposto a responder na maior tranquilidade. E eu posso dizer que o próximo vídeo é o fim da nossa playlist, no qual eu vou falar sobre os princípios das gavetas de Dirichlet, ou Casa dos Pombos. E aí a gente termina essa playlist. Estou pensando em voltar com alguma revisão, mas aí se vocês acharem conveniente, eu peço que vocês comentem nos comentários, falem para continuar. Se tiver alguma dúvida, eu vou fazer um vídeo extra. E provavelmente depois estou tendo a ideia de fazer um vídeo sobre binômios de Newton e também polinômio de Leibniz, que é um conteúdo muito interessante do ramo da disciplina de matemática finita, que tem um pouco a ver também com análise combinatória, e é uma curiosidade muito interessante. Novamente, peço que deixem um like, compartilhem com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal.